Gravando. Legal. Pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma das nossas reuniões semanais do Flebo Curso. E essa apresentação, ela é legal, e até hoje eu coloquei um quiz lá no Instagram, e eu vou colocar para vocês o resultado da pesquisa. O que acaba acontecendo, né? Conforme as novas técnicas foram se desenvolvendo, cada vez mais o ultrassom teve um papel muito importante aí tanto no planejamento quanto no intraoperatório e no pós-operatório, né? Então, o que a gente vai falar um pouquinho vai ser desse controle ultrassonográfico depois do tratamento, tá bom? As novas tecnologias realmente abriram um horizonte magnífico para a gente tratar varizes. Muitas pessoas experimentaram a época em que se fazia cirurgia de varizes sem ultrassom, e hoje a gente está com uma gama de possibilidades muito grande, e isso foi muito culpa do ultrassom, né? Então, a gente tem laser, a gente tem radiofrequência, a gente tem espuma, a gente tem as novas tecnologias não térmicas, não tumescentes, ganhando espaço, e provavelmente a gente vai ter disponível aqui no Brasil nos próximos anos. E mesmo quem faz a cirurgia clássica de safenectomia, a utilização do ultrassom é extremamente útil e aproxima muitos resultados com as técnicas minimamente invasivas, né? Então, hoje o ultrassom tem papel em todas as técnicas que a gente for usar, né? Hoje não dá para a gente tratar varizes sem usar ultrassom, tá? Atingir essa excelência de resultado vai ser muito dependente do nosso emprego do ultrassom para fazer o planejamento, o tratamento e o controle pós-operatório, tá? E aí, o que essas novas tecnologias promoveram de mudança com relação ao ultrassom? Então, algumas coisas mudam, né? A gente precisa ter algumas informações com um pouquinho mais de rigor técnico, justamente porque vai definir um pouco alguns parâmetros que a gente vai lançar a mão nas técnicas. Então, assim, a gente precisa saber o diâmetro para saber qual lead que a gente vai usar caso a gente escolha usar o laser. De acordo com o diâmetro, a gente vai escolher um ciclo ou 2 ciclos para radiofrequência. Se uma safena for muito grande, maior do que 8 milímetros, a chance da gente ter recanalização com espuma aumenta muito, e talvez não seja a melhor opção. Então, realmente, a gente precisa dessas informações, assim como a distância da veia para a pele, para saber se você está lidando com uma veia muito superficial, se você está lidando com uma veia muito profunda, como que você vai fazer a função, onde vai ser o acesso. Todas essas informações são muito importantes, né? E a gente vai acompanhar isso tanto no intra quanto no pós-operatório. Os objetivos aqui elementares, o que você não pode deixar de ver quando você vai fazer o mapeamento venoso para a cirurgia de varizes. A gente já conversou um pouquinho disso numa live anterior. Mas avaliar direitinho as junções, tanto da safena com a femoral quanto da parva com a poplite, a localização, o diâmetro, a extensão do refluxo nas safenas, os seus diâmetros, a relação das perfurantes. Tudo isso a gente vai precisar ver com bastante detalhe. Tem uma turma aqui com dificuldade de entrar na sala, deixa eu só mandar link para todo mundo aqui, para não correr o risco da turma se perder. Veias relevantes que têm associação com refluxo, então o arco posterior de Leonardo, safena acessória anterior, o plexo de Albanese, tudo isso a gente tem que prestar atenção para fazer o mapeamento certinho, para a gente decidir como a gente vai fazer o tratamento, né? Uma coisa que é muito comum, todo mundo experimentou isso já, hipoplasia de safena, que não sobe o flebo extrator, tem que fazer incisão no meio da coxa para terminar a flebo extração.
Então, quando você faz o ultrassom bem feitinho, bem direitinho, você consegue resolver esses problemas. Isso é extremamente útil, né? E nunca deixar de olhar o sistema venoso profundo, porque existem situações em que a gente não olha o sistema venoso profundo e acaba não que tecnicamente você tenha muito problema, mas é muito comum acontecer o seguinte: o paciente vem, faz ultrassom que não é identificado refluxo no sistema venoso profundo e o resultado é parcial do tratamento cirúrgico que você fez para aquelas varizes. E aí, se você tem a informação prévia de que há refluxo no sistema venoso profundo, você consegue argumentar com o seu paciente o padrão de resultado que eventualmente você pode ter. Caso a gente não alcance o resultado absoluto, ela ficar livre dos sintomas, provavelmente uma parcela desses sintomas vem desse refluxo do sistema venoso profundo. Então, daí você tem como argumentar com o seu paciente. É difícil você pegar essa informação depois, porque a pessoa vai saber que você devia saber, tinha que ter essa informação antes naquele exame que você fez anteriormente ao tratamento, né? Definição do refluxo no sistema venoso profundo e no sistema venoso superficial é bastante importante. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais lá na frente, mas a gente tem que ter esse número. No sistema venoso superficial, nas veias da panturrilha, então nas veias infrageniculares, a gente considera o tempo de meio segundo. Para o sistema venoso profundo, fêmuro-poplíteo, a gente vai ter aí 1 segundo de refluxo. E o sistema perfurante também meio segundo, apesar de existir literatura relatando 3,5, 0,35, esse trabalho é um trabalho do Nikos Labropoulos, homogeneizando todos os refluxos para meio e para 1, tá bom? Então, pessoal, não deixem de fazer esse mapeamento, a distância da safena em relação à pele, ponto de dilatação focal, e dar uma referência para a pessoa, tipo, da superfície do plano ou da prega do joelho, para dizer que o cirurgião naquele segmento ele vai ter um ponto de dilatação. Veias perfurantes que são incompetentes, que estão relacionadas com as varizes ou são perfurantes de drenagem, isso é importante você informar. As relações com as estruturas nervosas, isso é difícil você, como laudador, você faz o exame, vai mandar o exame para alguém, porque essa informação ela vai ser muito importante lá na hora que você estiver fazendo o procedimento, né? Então, isso é em tempo real. Mas, se você tiver a gentileza e o cuidado de informar o cirurgião, ele vai ter um pouco mais de cuidado, né? Variações anatômicas que eventualmente possam gerar dificuldades na hora de realizar o procedimento têm que ser descritas, e a extensão da veia incompetente dentro do compartimento safeno, né? Então, algumas pessoas só fazem o desenho da safena, pinta a safena inteira como vermelho, ou pinta só na coxa, mas é no meio da coxa, é terço distal de coxa, é no joelho, é abaixo do joelho. Então, dá essa extensão direitinho e dá uma marcação, seja da prega do joelho ou da linha do chão, para a pessoa saber exatamente a extensão do refluxo na safena, tá? E a localização e profundidade de varicosidade é importante, principalmente se você estiver fazendo o seu próprio exame na hora de você fazer a marcação dermográfica das varizes, né? Basicamente, o que eu vou falar para vocês hoje está contido nesse artigo. Esse artigo é um artigo que foi publicado já há um bom tempo, né? Foi publicado em 2011, de discussões que vinham acontecendo desde 2007, tá? E a União Internacional de Flebologia publicou o seu consenso tratando dos achados ultrassonográficos após o tratamento de varizes, justamente porque ficou um limbo de informações e termos com relação aos achados pós tratamento, principalmente com termoablação e com escleroterapia com espuma. Então, foi bastante importante esse documento, porque a partir daí a gente baseia o exame que a gente faz a partir da publicação desse estudo, né? Então, existem algumas padronizações mínimas do exame no pré-operatório, que eu vou salientar de novo aqui de uma forma um pouquinho mais célere, vou falar um pouquinho mais rapidinho.
mas é importante a gente reforçar, né? O tempo de refluxo, a gente já falou, é meio segundo para o sistema venoso superficial. Então, o que acontece? O que vocês têm que ter em mente, principalmente para quem está começando a fazer exame? Isso é um equívoco muito comum que a gente vê no dia a dia de pessoas que fazem exame. Quando a gente fala refluxo, refluxo é igual ao teste de gravidez. Existe um número que para cima é e para baixo não é. Então, o fluxo retrógrado menor do que meio segundo não é refluxo, é comportamento normal fisiológico da veia. Quando o fluxo retrógrado é maior do que meio segundo, isso é refluxo. Ou seja, o tempo de refluxo, ele não é capaz de dar, ele não é capaz de quantificar o refluxo que aquela veia apresenta. Para quantificar o refluxo, a gente precisa ou do pico de velocidade do refluxo ou taxa de refluxo, tá? Então, se você fizer só o tempo de refluxo, não coloca lá refluxo leve, refluxo moderado, refluxo grave, porque a gente não tem substrato de literatura para confirmar essa afirmação, tá bom? Como que a gente faz para provocar o refluxo? A gente provoca o refluxo através da compressão das veias da panturrilha, tá? Então, como que é a manobrinha? Você vai fazer a compressão da musculatura, deixa eu colocar minha mão aqui. Você vai fazer a compressão da musculatura, você vai sustentar por alguns segundos, entre 2 e 3 segundos, você vai sustentar a coluna de sangue e você vai soltar. É dessa maneira que a gente deve fazer. É assim que os dispositivos automáticos, aqueles cups de compressão, fazem. Eles fazem uma compressão, eles mantêm essa contenção por 3 segundos e depois eles relaxam. Por quê? Porque você mantém e você, de fato, testa a coluna de sangue nessas válvulas, tá bom? A manobra de Valsalva, ela pode ser utilizada para avaliação da junção safeno-femoral. Ela não deve ser usada para avaliação dos segmentos mais distais das veias, porque a transmissão dessa pressão ela não é tão efetiva. Então, o que os estudos mostram e que o consenso da UIP recomenda é que você pode perder algum refluxo pela dificuldade em haver a transmissão desse refluxo, principalmente quando a válvula terminal está competente. O que acontece? A manobra de Valsalva é interessante quando a válvula terminal está incompetente, porque ela deixa escapar todo o sangue mesmo que vem do sistema venoso profundo. Mas quando o refluxo é da válvula pré-terminal, da safena já, quando a pessoa faz Valsalva, a válvula terminal segura o refluxo. E aí a impressão que dá é que não há refluxo na safena, quando na verdade ele de fato existe, tá bom? E sempre use o modo colorido e o modo espectral para você fazer a análise, não só um ou só outro. É mais comum a gente ter identificar o refluxo quando a gente usa análise espectral. Quando a gente usa só o modo colorido, a gente pode perder um pouquinho o timing, e eu vou mostrar para vocês nessa imagem alguns detalhes que eu chamo atenção. O que acontece? O que você tem que prestar atenção quando você estiver fazendo o exame? Quando você liga a máquina, você coloca lá o preset dela. E às vezes o preset ele não está tão bem ajustado para você fazer o exame venoso, porque, por exemplo, esse refluxo aqui é um refluxo muito grosseiro, né? Se você for pegar a velocidade aqui, é uma velocidade maior, mais do que 20 centímetros por segundo. Mas às vezes você vai pegar refluxos de baixa velocidades de 5, 6 centímetros por segundo, que se você estiver trabalhando com uma escala muito alta, você não pega. Assim como a escala de cor. Então, aqui, ó, se vocês olharem, eu baixei a escala para 3,5 centímetros por segundo para eu pegar qualquer refluxo que eu conseguir identificar. Então, a sensibilidade aqui, você tem que baixar bem os filtros para não perder nenhum refluxo. Às vezes, você liga a máquina lá e o preset de venoso está em 18. E aí, você, às vezes, não consegue pegar nem fluxo dentro da veia.
você acha estranho, quando você vai ver, na verdade, é o preset que você está trabalhando. Então, o melhor é você trabalhar com a cor e com o espectro para fazer a sua pesquisa de refluxo, tá bom? Essa tabela vem do artigo do consenso da UIP, em que ele fala que você tente seguir essa rotina aqui de forma tenaz para evitar perder alguma informação importante. Então, você vai fazer o estudo do sistema venoso profundo, depois você vai fazer o estudo das junções, depois dos troncos principais, da safena magna, da safena acessória anterior, da safena acessória posterior quando ela for visível, da safena parva, da extensão cranial da safena magna e da extensão cranial da safena parva e a veia de Giacomini quando ela está presente, tá bom? Se tiver tributárias importantes, não deixe de avaliar. As veias não safênicas, quando estão presentes, plexo albanese, perfurante de face lateral de coxa, perfurante de ocultoplíteo, perfurante de Hunter, todas elas são não safênicas, varizes oriundas do períneo, todas essas a gente tem que fazer a avaliação bem detalhada, tá bom? Essa foi a resposta do quiz, né? As medidas pré-operatórias, como a gente deve fazer? A gente deve fazer pelo menos 4 medidas na magna e 2 medidas na parva, tá? E a pergunta que eu fiz do quiz lá foi lá onde a gente faz a primeira medida próxima à junção safeno-femoral. E pela diretriz da União Internacional de Flebologia, a gente deve fazer a medida no corte transversal, parede a parede, interessando a parede externa, a 3 centímetros da válvula terminal, tá? Depois a gente faz uma medida no meio da coxa, uma medida na prega do joelho e uma medida no terço médio da perna. Quando a gente for fazer parva, a gente faz a 3 centímetros da junção safeno-poplítea e uma no terço médio da perna, tá? Mas por quê? Porque cargas d'água a gente faz a medida a 3 centímetros. Como que eles acordaram e pensaram no número 3? Por que não é no 0, né, na válvula? Por que não é a 1 centímetro? Por que não é a 2? Por que não é a 4, por exemplo? Né? Foi curioso porque a gente teve bastante resposta, eu fiquei bem satisfeito. Muitas pessoas visualizam, mas nem todas respondem, né? Então, eu achei interessante que das 76 respostas, a gente só teve 12 respostas, ou seja, a gente teve 15% aí, mais ou menos, porque desses 12, eu acho que eu estou incluso aí nesses 12 respostas, colocaram 3 centímetros, né? E qual que é a justificativa, pessoal? Por que eles pensaram isso? Eu coloquei as medidas que eu deixei lá de opção. Coloquei, ó, a medida da válvula, coloquei a medida a 1 centímetro da válvula e coloquei a 3 centímetros da válvula. E por que eles orientam a gente a fazer a 3 centímetros? Por causa disso aqui, ó. Olha a diferença entre os diâmetros. Eu só copiei essa medidinha aqui, joguei para cá para vocês verem o tamanho que está ficando os palitinhos aí das medidas. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente faz a medida lá na válvula terminal, fica uma medida falsamente grande. Todo mundo já pegou um Doppler de paciente com CAP1, que a primeira medida lá era 9 milímetros. E a gente sabe que a grande maioria das safenas que tem 9 milímetros tem refluxo, né? Por que não tem refluxo? Porque a pessoa mediu ou aqui, ou às vezes ela mediu aqui, ó. Mais ainda, ó. E aí realmente vai ficar uma discrepância de tamanho, tá? Então, o que acontece? Como a junção safeno-femoral, na grande maioria dos pacientes, ela é cônica, eles pediram para medir a partir de 3 centímetros, porque a partir de 3 centímetros a gente já tem um paralelismo das paredes da veia. E aí a gente vai ter uma medida mais fidedigna do que de fato aquela veia apresenta. Eu vou até bater uma foto aqui desse slide, que eu vou colocar lá no nosso bate-papo do Instagram. Muito bem, tá bom? Por isso que é 3 centímetros. Com relação ao cronograma dos exames, o ideal é que a gente tenha um exame aí nesse primeiro mês, né? Na nossa rotina aqui, a gente sempre gosta de fazer um exame com 7 dias. Meio que faz parte da nossa rotina
da flebologia brasileira, esse retorno precoce de 7 dias, né? Para você saber se o paciente não tem nenhum problema mais grave, nada mais preocupante. Depois, correndo tudo bem nesse retorno de 7 dias, a gente faz um retorno de 30 dias e depois você pode ter retornos anuais, tá bom? Por que a gente tem que fazer retorno anual? Porque, infelizmente, nós tratamos uma doença que é crônica, degenerativa e que tende a recidivar. Então, grande chance dos pacientes nos acompanhamentos aí de 5 anos ou mais, o paciente apresentar uma recidiva da doença, mesmo você fazendo tudo bonitinho, você fazendo tudo direitinho, tem chance do paciente apresentar recidiva por outros sítios, por outras fontes de refluxo, dado que é uma característica peculiar determinada geneticamente nesses pacientes, né? Algumas nomenclaturas o consenso pediu para a gente evitar, tá? Então, tudo que a gente vê de neovascularização, a gente deve definir dessa forma. Evitar neorrefluxo, cavernoma, angiodisplasia, na intenção de fazer uma homogeneização desses termos para todo mundo conversar a mesma língua, tá? Outra situação de pós-operatório que é muito comum a gente ver no dia a dia quem faz agenda de ultrassom é aquela recidiva de varizes dentro do compartimento safeno, né? Então, eles descrevem como leitos venosos no compartimento safeno compatível com recidiva. Esse seria o termo adequado para a gente definir. Isso é interessante também para aqueles segmentos que ficam residuais, principalmente naqueles pacientes operados há muitos anos, que era feito stripping, passava o subtrator lá no maléolo, chegava uma tributária ali perto da coxa distal, ela saía do compartimento pela tributária, depois voltava para a safena e saía na incisão da virilha. Quando o cara puxava, aquele segmento ficava na coxa. Só que você, fazendo o exame depois de 5, 10, 15, 20 anos, é muito difícil você dizer que, olha, isso aí é um pedaço de safena que ficou. A não ser que você faça o exame na semana depois da cirurgia e você identifique o segmento residual de safena, é muito difícil. Então, esse termo vem para facilitar realmente o nosso laudo, porque aí a gente coloca varizes recidivadas dentro do compartimento safeno, seja segmento residual, seja neovascularização, fica tudo dentro desse balaio aí. A União Internacional de Flebologia colocou tudo num pacote para a gente laudar dessa forma, tá bom? Aqui são alguns exemplos, né? Então, aquele coto longo, com uma válvula terminal aqui incompetente, escoando fluxo para cá, e a gente vê aquela famosa cabeça de medusa, né? Naquela neovascularização brutal que acontece em cotos longos de safenectomias, né? E depois a gente vai ver aqueles leitos venosos dentro do compartimento safeno com refluxo e compatível com recidiva por dentro do compartimento safeno, né? E como descrever os achados da junção e dos troncos safenos? Quando a gente fala da junção safeno-femoral ou da junção safeno-poplite, a gente vai fazer análise de dois aspectos. A gente vai fazer análise do aspecto do tamanho do coto residual e a presença ou ausência de refluxo na safena que a gente tratou e na junção que a gente tratou, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó, essa tabelinha eu copiei e colei do consenso. A gente vai usar o J para designar a junção, né? E aí ele pode ser J0 quando a gente tem o fechamento no nível da veia femoral comum. Aí, sequencialmente, a gente vai ter J1, J2, J3, J4, de acordo com o tamanho do coto em centímetros, tá bom? E aí a gente vai colocar lá se há ou não a presença de refluxo. O tronco axial da safena magna ou da parva que a gente tratou, ele pode ser invisível, ele pode ser obliterado ou ocluído, ele pode ser patente, e aí ele pode ser totalmente patente ou parcialmente patente, e ele pode ter segmentos de alternância, de segmentos de oclusão e de perviedade. A gente vê isso muito em escleroterapia com espuma, né? E sempre avaliar se há ou não refluxo nessa safena que foi tratada, tá bom? Aqui alguns exemplos para vocês, ó. Aqui um J0 de uma safena parva, fechou na tampa aqui, ó, controle de 5 dias pós-endolaser. Aqui já é um coto de 1 centímetro, veia epigástrica preservada. A gente vai fazer um adendo aqui.
a gente teve uma defesa de TCC de uma dos nossos alunos aqui da PUC, e ela defendeu o TCC dela. A gente acompanhou pacientes submetidas à termoablação e a safenectomia para ver a evolução do coto. E as pacientes que foram submetidas à safenectomia com ligadura de todas as tributárias tiveram praticamente todos um coto J0, e as pacientes que a gente fez termoablação, a gente tentou deixar em todas elas um coto J3, mas a grande maioria delas no segmento de 1 ano estava com um coto J1 com veia epigástrica prévia. Então, realmente, a manutenção da veia epigástrica superficial, mesmo você deixando a fibra um pouquinho mais longe, ela tende a deixar um fechamento até a veia epigástrica, e ela vai ficar aí em torno de 1 centímetro de fechamento. A gente deve mandar esse artigo para o Jornal Vascular Brasileiro nos próximos meses. Aqui um coto de quase 2 centímetros, fechando até a saída da epigástrica. Aqui um coto um pouquinho mais longo, de 3 centímetros, com veia epigástrica superficial também prévia. Se vocês forem ver, todos esses cotos normalmente são cotos precoces, né? A tendência é isso aqui fechando até a saída da veia epigástrica superficial, tá? Esses foram os termos que a gente já havia descrito na tabela, e aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Ó. Então, aqui eu montei umas imagenzinhas de antes e depois. Tem uma safena aqui de próximo a 6 milímetros de diâmetro, refluxo, foi submetido a termoablação, eu não lembro o que eu usei, laser. Nesse caso, controle de 30 dias, a gente vê um espessamento brutal da parede, existia em alguns pontos ainda algum resquício de luz, mas a gente não via nada de fluxo. Esse paciente teve a veia fechada de forma definitiva, né? Aqui um outro caso, se vocês olharem, termoablação por radiofrequência, a gente consegue ver uma pequena luzinha aqui. Isso é comum da gente ver na radiofrequência no retorno da primeira semana, e a tendência é gradativamente desaparecer. E aí aqui eu sempre coloco essa imagem aqui, que é uma imagem, ficou bonita essa imagem, né? A gente tinha uma veia imensa que foi tratada com espuma, e ela apresentou uma recanalização em espiral, assim. A gente conseguia ver que em alguns momentos, ó, aqui ela vai fazer um movimento de torção. Só que o que acontece? Teve um espessamento muito grande da parede, e como o reservatório das varizes que a gente tratou ficaram fechadas, a gente não consegue identificar refluxo mais. Apesar de ser uma safena muito grande, foi tratada com espuma, e a paciente se manteve assintomática apesar da recanalização. Tá? Já diferente desse caso aqui, que apesar de ser uma veia grande e haver um espessamento parietal importante, a gente tem um refluxo importante e um refluxo sintomático. Essa paciente, a gente acabou tratando ela de novo com espuma, porque ela ficou bem sintomática. E essas duas imagens aqui, eu coloco elas juntas, porque é aquele caso que eu falei para vocês também, escleroterapia com espuma, havendo segmentos de hiperviedade com segmentos ocluídos, e precisa ser acompanhada para ver se isso aqui não vai virar isso aqui, e no futuro tudo isso aqui virar isso aqui, recanalizar, e a gente ter que tratar. Eu costumo brincar aqui nos enxertos arteriais, a gente tem que ficar fazendo uma vigilância da patência, e na escleroterapia com espuma a gente tem que fazer uma vigilância da não patência, né? Porque em algum momento vai voltar a passar sangue dentro dessa safena, né? E o legal é quando a gente tem essa imagem, né? São casos nossos já mais tardios, acompanhamento de 1 ano, 2 anos, em que a gente já não consegue mais identificar a veia dentro do compartimento safena, ó. Não consegue ver aqui, não consegue aqui, a gente consegue ver uma certa sombrinha, então é uma veia que praticamente a gente não consegue ver mais, né? Esse é o bacana. Existe um estudo mostrando, um estudo de Weiss, mostrando que depois de 2 anos, mais de 90% dessas safenas submetidas à termoablação, a gente não consegue mais vê-las, né? No ultrassom. Esse aqui é um caso do Fernandinho 3, um paciente extremamente diferenciado, paciente que
exigente, assim, paciente que entende, dentista e tudo mais, foi oferecido termoablação para ele. O paciente foi submetido à termoablação com fechamento da safena em todo o trajeto que ela foi tratada. O paciente foi acompanhado e no segmento de 2 anos e meio houve uma recanalização parcial, apesar de ter havido uma regressão importante do diâmetro dessa veia para algo próximo de metade do diâmetro inicial. Tinha um refluxo presente e o paciente tinha uma queixa específica de sintomas na coxa e o Fernando deve levar esse paciente para a escleroterapia com espuma complementar para ver se ele consegue, de fato, liberar esses sintomas que esse paciente vem sentindo, mas mostrando como é muito importante. 2 anos e meio depois, o Fernando pegou a recidiva aqui e vai poder tratar esse paciente, vai continuar com ele, vai ficar livre dos sintomas, e você consegue fazer um monitoramento muito bem feito, né, do acompanhamento desse paciente. Aqui eu coloquei um relatozinho de caso que a gente publicou no Jornal Vascular Brasileiro. Até onde eu sei, é o único relato de descrição de fístula arteriovenosa dentro de uma safena tratada com espuma, né? E a gente conseguiu observar que havia realmente dentro da safena uma característica de fluxo de baixa resistência compatível com microfístula, né? Tanto na onda longitudinal quanto no corte transversal a gente conseguia ver essa onda e isso pode ser até um tema de uma outra live, né? Mecanismos de recanalização de trombose. O que acontece? Quando a gente faz espuma, principalmente safenas muito grandes, a gente não tem só obliteração fibrótica, a gente tem muita obliteração trombótica também, porque a safena é muito grande. E normalmente contributárias calibrosas tendem a jogar sangue para dentro da safena de novo, mas a irritação do endotélio promove uma trombose. E um mecanismo de microfístula já foi descrito no sistema venoso profundo, também pelo Nikos Labropoulos, como um mecanismo de recanalização desses trombos. Então, provavelmente, o que aconteceu com essa paciente foi uma tentativa do organismo, aí, um mecanismo por meio da fístula arteriovenosa de recanalização de um trombo dentro da safena, né? Essa fístula, depois de 6 meses, eu não achei mais ela desapareceu e a safena não recanalizou, graças a Deus, né? E um outro ponto que eu gostaria só de fazer um spoilerzinho para vocês, porque é um assunto que vale uma reunião exclusiva, é o EHIT, né, que é o Endovenous Heat Induced Thrombosis. Existem alguns outros estudos que mudam o nome para PASTE, né, que fala em extensão do trombo realmente pós-ablação, e talvez faça até um pouco mais de sentido, e eu vou tentar mostrar isso para vocês da maneira como eu vejo, né? O EHIT, ele nada mais é do que a progressão daquele fechamento que a gente faz da veia superficial para dentro do sistema venoso profundo, né? Isso foi descrito em 2006 pelo Lowell Kabenick, foi inclusive quem fez a primeira classificação e deu a primeira incidência, identificando o problema, né? A gente teve uma aula interessante do Dr. Kabenick aqui no Brasil ano passado ou ano retrasado, em que ele descreveu a experiência dele de 20 anos de termoablação já, né? E aí ele fala um pouco sobre o EHIT lá. E ele fala que é menos de 1% dos pacientes têm, né? Marsh também deu essa estatística. Os estudos de radiofrequência mostram taxas um pouquinho mais altas, e eu já vou falar para vocês por que essas taxas são um pouquinho mais altas, tá? Quando a gente vê a classificação, tanto de Kabenick quanto de Peter Lawrence, que eles mostram? Deixa eu tirar essa minha imagem daqui. Essa é a classificação de Kabenick e essa aqui é a classificação de Lawrence. Tá? Isso aqui está lá no nosso livro de procedimentos guiados de cirurgia vascular e também está no nosso livro de flebologia estética. Quem tiver o livro pode procurar, que tem lá nesse capítulo de controle pós-tratamento. Quando o Kabenick fez, ele falou 4 padrões. Um padrão é fechando justa veia femoral ou veia poplítea.
uma progressão do trombo para dentro do sistema venoso profundo menor do que 50%, uma progressão maior do que 50% tipo 3 e o fechamento total tipo 4. Peter Lawrence ampliou, ele aumentou um pouquinho, ele colocou esses dois aqui, que ele colocou preservando a epigástrica superficial, colocou fechando tanto a safena quanto a epigástrica, mas ainda com um coto residual, e aí depois segue a sequência do Kebnick, fechando justo o sistema venoso profundo, progredindo menos de 50%, progredindo mais de 50% e fechando a veia. Então, o que acaba acontecendo? Aquelas estatísticas que a gente viu aqui atrás, principalmente essa e principalmente essas, por que isso aconteceu? Porque ele levou em consideração, perdão, ele levou em consideração que isso aqui é HIT, isso aqui é HIT, ou seja, teoricamente, todos seriam 100%, a gente teria HIT em 100% dos casos. E não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido. O certo mesmo, ó, porque o que a gente quer é isso, né? Fechamento da safena magna com a veia epigástrica superficial pérvia e manutenção do fluxo para dentro do sistema venoso profundo, que seria esse tipo 1 aqui do Peter Lawrence, tá? Ora, se você pegar toda a classificação de novo, a gente não devia classificar como HIT nem esse, nem esse, nem esse, nem esse aqui do Lowell Kebnick. Somente os outros, que aí de fato seria a progressão do trombo para dentro do sistema venoso profundo. Então, quando a gente vai ver aquelas estatísticas, é porque eles levaram em consideração principalmente esse e esse, tá bom? Então, não precisamos nos preocupar tanto com isso, pelo menos por agora, e a gente vai discutir isso em outro momento. O EHIT ainda é uma entidade que a gente não domina tão bem, né? Mas, graças a Deus, é uma incidência bem baixa, tende a ter uma evolução benigna, e nos casos mais graves a gente tende a fazer anticoagulação. Mas, provavelmente, a gente deve fazer uma apresentação exclusiva aí de EHIT, porque vale a pena a gente debater isso com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Então, pessoal, para tentar fechar todo esse raciocínio, a gente tem que entender que as novas tecnologias, elas vão cada vez mais estar presentes no nosso dia a dia, a gente não tem como escapar dela, não tem como escapar. E o ultrassom, ele é o responsável por essa qualidade e pela possibilidade da gente usar todas as tecnologias, da gente ver exatamente o que a gente está fazendo, né? E quando a gente faz o controle pós-operatório, a gente tem dados muito objetivos e eles precisam ser reprodutíveis. O exame que eu faço tem que ser o mesmo exame que você faz e a gente chegar às mesmas conclusões, e a gente tem que partir de protocolos semelhantes para que, de fato, a gente fale a mesma língua, né? Então, seguir essa metodologia é fundamental para a gente conseguir chegar nos melhores resultados, tá bom? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. E a ideia agora é que a gente abra para fazer um bate-bola aí e responder perguntas, caso a gente tenha. Estou vendo aqui que a gente tem 13 pessoas aqui no bate-papo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para a gente debater. Você anotou as perguntinhas aí, Fer? O que você fez? Felipe, algumas perguntas eu já respondi aqui pelo chat mesmo. Tá? Legal. E aí depois eu parei de responder para a gente discutir aqui no final. Tá? Ficou basicamente uma pergunta sem resposta aqui, tá? Que é se a gente mede a junção safeno-femoral com ou sem a manobra de valsalva. Eu meço sem. Acho que é mais... Porque, assim, a safena ela não tem o tamanho que é medido quando a gente faz a valsalva, né? Ela é menor. Então, você acaba dando um diâmetro maior do que, de fato, ela é. E outra coisa, a valsalva só vai ser lá em cima. Então, você só vai conseguir aumentar um pouco esse diâmetro, mais ou menos, na primeira medida. Na medida do meio da coxa já não tem repercussão nenhuma. Então, você dá uma medida grandona lá
próximo à junção e depois você dá medidas menores, não sei se isso, que vantagem Maria leva. Então, eu não faço, não. E eu vi que alguém ali colocou que quando está normal não faz medida. Eu também não. Eu não faço, mas eu devia fazer. Como eu faço uma agenda, normalmente faço uma agenda que é movimentada, eu não faço a medida em todo mundo. Mas o que acontece? Se vocês pegarem, eu posso até tentar disponibilizar esse artigo para vocês, se vocês quiserem. É um artigo muito legal. O Dr. Carlos Engelhorn, ele estudou as pacientes, ele fez o exame e por algum motivo aquelas pacientes não operaram. E aí ele foi fazer o exame de novo depois de um certo tempo, que foi mais de ano. E ele percebeu que essas safenas todas dilataram. Então, ter essa medida inicial é interessante. É interessante porque você tem um parâmetro de comparação muito rico. Porque se eu recebo um exame que a safena tem 5 milímetros, mesmo com refluxo, eu tendo a pensar que eu não vou operar. Mas se há 3 anos a safena tinha 3, quase dobrou. Eu já fico mais corajoso para tirar aquela safena. Faz mais sentido tratar aquela safena do que preservar. Então, eu estou tentando me policiar para colocar o diâmetro em todos os meus laudos. Já discuti isso bastante com o Dr. Robson Miranda, que ele é um defensor também de não colocar o diâmetro quando a veia está normal. Mas esse trabalho do Dr. Carlos me fez mudar de pensamento por causa disso. Eu coloco, Felipe, medida. Na verdade, assim, eu faço exame praticamente para mim, tá? É muito difícil no meu consultório vir exame de fora de outro colega. Mas eu tenho de rotina colocar. Eu acho que é tão rápido, cara, é tão fácil. Você já está lá, mede e talvez você tem alguns pacientes que você vê refluxo segmentar também, que no futuro pode ter um aumento de diâmetro na safena, se optou por não tratar agora. Então, assim, apesar de se falar, mas tem refluxo segmentar, tem que medir. Mas mesmo quando é normal, eu coloco a medida da junção, coloco na coxa, coloco abaixo do joelho e coloco no tornozelo também. Perfeito. Eu acho que você tá mais que certo. Eu vou fazer. Mas também não está errado quem não coloca, porque às vezes é um dado que você não vai usar para nada nesse momento, né? Agora, pela facilidade, eu acabo colocando. É uma coisa que eu pego no pé muito da turma que vem acompanhar aqui ultrassom, que mostra um zelo, sabe? Então, eu acho que está certo de medir. Acho que está certíssimo de medir. Tem que medir mesmo. Tem uma coisa que eu aprendi com você fazendo exame de ultrassom, que é olhar a perna do paciente antes do exame e desenhar a perninha já antes de fazer o Doppler. Eu acho que assim, é uma dica que quem não faz isso, eu acho que precisa começar a fazer. Não entrar na sala com o paciente já em pé, com a luz apagada e fazer o exame, luz acesa, olha, vê qual é a queixa do paciente, são essas varizes aqui, faz o exame, você já desenha aquelas veias, você já sabe, provavelmente aqui tem uma perfurante, tem um refluxo de safena, você já consegue ter uma ideia do que você vai encontrar e sempre levar em consideração a queixa do paciente, né, cara? Acho que isso é fundamental. Essa tática de você fazer o desenho antes de você fazer o exame, primeiro que ela vai te dar um objetivo. É o famoso, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. É por isso que o radiologista pega lá e faz o exame. Quando você olha o exame, você olha a paciente e fala, vai, será que esse exame é dessa mulher mesmo? Porque não está batendo, né? Então, quando você já faz o desenho, você vê lá que a variz ela brota do meio da coxa, face lateral de coxa. Você é obrigado a achar uma perfurante ali, porque tem. Agora, se você faz com a luz apagada, às vezes você nem vê aquela variz ali. E aí você vai fazer aquele desenho só com os rabisquinhos lá, que é para constar o laudo, mas que informação mesmo não passa nada.
Então, isso. fazer esse desenho aí é importante. Tem uma pergunta aqui, ó, que é da... Cadê? Na Pessoal, sequência aqui, obrigado, Felipe, viu? tem uma da Helena aqui para ser respondida. Eu estou acompanhando aqui. Ah, Vocês tá. testam refluxo em perfurantes a partir de qual diâmetro? Tem um trabalho até da Fanilda interessante sobre isso, né? Tem. E nós fizemos um trabalho que eu recebi hoje a prova dele, que está sendo submetido no jornal do Colégio Brasileiro de Radiologia. Porque o que acontece? O trabalho da Fanilda, ele é incrível porque ele faz a correlação. Perfurantes com mais de 3,5 milímetros, 90% delas vão ter refluxo. Beleza, essa informação é legal. Só que você precisa saber quais perfurantes estão causando varizes ou quais perfurantes estão sendo responsáveis por drenar esse fluxo de volta para o sistema venoso profundo. O trabalho que a gente fez foi o seguinte: vamos olhar para onde o fluxo das varizes que vem da safena incompetente, como que ele volta para dentro do sistema venoso profundo. 65% dessas varizes, elas jogam o fluxo delas de novo para dentro do sistema venoso por perfurante, que em média tinham 4 milímetros. E a maioria esmagadora não tinha refluxo. Por quê? Porque eram varizes de escoamento para dentro do sistema venoso profundo. Então, se você pegar e se basear no diâmetro da safena para testar o refluxo, você vai perder perfurantes que nutrem telangiectasias, que você vai fazer escleroterapia e não vai ter resultado. E você vai medir perfurante que vai dar importância, que na verdade só está sendo a via de escoamento para dentro do sistema venoso profundo. Então você tem que entender para que aquela perfurante serve. Esse é o grande barato do negócio. Então, a perfurante pode ser até grande, pode ter até 3 milímetros, mas se ela não tiver refluxo, não tiver relação com as varizes, eu nem ponho no meu laudo, porque vai ser uma bolinha azul com 3 milímetros. O cara pode achar estranho, falar, pô, o cara deu uma perfurante de 3 milímetros que não tem refluxo. Eu já li o trabalho da Fanilda, ele fala que 90% tem, sei lá. Então, eu prefiro fazer a minha interpretação ultrassonográfica daquela perfurante para colocá-la no laudo, no matter what o diâmetro que ela tem. Tá? E o perfurante competente também, mesmo calibrosa, eu também não coloco no laudo. Eu acho que aí vai duas coisas. Uma é você entender a clínica do doente e outra é a hemodinâmica venosa. E aí, juntando isso daí, é o que você vai fazer. Vamos lá, Felipe, posso dar sequência das perguntas aqui? Pode. Vamos lá. Como você prefere colocar no laudo quando a safena sai do compartimento? Aqui você tem que fazer no trabalho do... O IP tem outros consensos, né? Tem um consenso de anatomia e tem um consenso do exame propriamente dito. No consenso de anatomia, ele tem lá que é aquela safena, ela pode ser em H ou ela pode ser em S, né? Ela vem dentro do compartimento, aí ela sai e ela volta. Se não tem safena dentro do compartimento, eu não consigo ver nada, eu vou ver tributária, da veia safena magna extrafacial e hipoplasia ou aplasia de safena dentro do compartimento. Quando a safena, eu consigo ver ela dentro do compartimento e tem uma tributária, e principalmente naqueles casos em que ela vem com refluxo e sai essa tributária, o refluxo acaba indo para a tributária e dentro do compartimento ela fica competente. Essa daí eu coloco a tantos centímetros do solo, observo se tributária extrafacial que drena no refluxo da safena, em sentido medial para o joelho, gerando varize em face medial da perna a tantos centímetros. Porque se você coloca a safena extrafacial, primeiro que conceitualmente está errado, segundo os consensos e as diretrizes, e que pode dar confusão do cara resolver fazer termoablação dessa safena extrafacial, porque ele pode ter pigmentação, pode ter retração de pele, e você pode ficar com remorso depois, se você ficar sabendo do caso, e de fato isso acontecer, foi você que laudou, né? Então não gosto eu coloco extrafacial, mas eu sempre falo como está a safena dentro do compartimento. Vamos lá. Se a perfurante é fina na aponeurose, mas abaixo e acima é calibrosa, mede onde?
foge do atípico, né? Você não vai dar, tem um aneurisma da safena que tem 30 milímetros. Você descreve aquele segmento como aneurismático, põe a medida, mas a medida da safena você coloca no segmento em que há paralelismo das paredes, tá bom? Vocês colocam se as reticulares que nutrem a telangiectasia são intradérmicas ou subdérmicas? Não. Também não coloco nada disso, não. É. O Hugo vai tá disponível, sim. A gente sempre deixa gravado, tá bom? O pedaço que você perdeu vai dar para assistir, sim. Indicação é o de Andrezão que tá falando. Fala aí, Felipe. Indicação de tratamento... Chacon, deixa eu fazer uma... O Chacon, você recebeu o capítulo lá, deu tudo certo suas imagens, né? Espero que sim. Pode falar, Fernandinho. Indicação de tratamento da veia safena depende do refluxo do diâmetro. Qual diâmetro você considera divisor para indicar no tratamento? Então, já tratei safena fina pela circunstância. Então, eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Normalmente, safenas com mais de 6 milímetros são as safenas que geralmente geram varizes e são sintomáticas. Mas acontece da paciente ter safena de 4, 4,5, principalmente assim, ela vem 6, próxima junção, e do terço medial da coxa para baixo ela tem 4,5, 5, e eu trato, entendeu? Não é uma condição, não vai ter um número que fique como um divisor para fazer ou não fazer. Você vai ter que correlacionar com as varizes que a paciente apresenta e com os sintomas que ela apresenta. E uma coisa que o diâmetro é interessante é assim, ela tem 4,5. Pô, 4,5 é uma safena fina. Mas do outro lado ela tem 2,5 ou 2 milímetros. Ou seja, ela já dobrou de tamanho do que ela era normalmente. Porque a tendência é que as safenas tenham uma correlação entre os dois membros. Então é interessante, poxa, como é que é a safena dela? A safena dela é uma safena muito fininha. E do outro lado tá mais que o dobro, mesmo não tendo mais do que 5, 6, 7 milímetros, ainda assim é uma safena que deve merecer tratamento. Felipe, quando a gente pensa na parte de flebologia, da parte estética, eu já cheguei a tratar safena de 3 milímetros, cara. E é uma paciente que já tinha feito várias sessões de escleroterapia com outro colega e tinha um monte de varizes na região medial da coxa e próximo ao joelho. Vi com realidade aumentada, não tinha nenhuma reticular, nenhuma nutrícia naquela região, e ela tinha um refluxo na safena, tá, da junção até naquela região com a safena de 3 milímetros. Tá? Eu tratei essa safena dela e consegui melhorar depois com a escleroterapia, o que ela já estava fazendo há um tempão e não tinha melhorado. Então, eu acho que assim, você colocar só o diâmetro é complicado, eu acho que você tem que avaliar muito bem a clínica e para você escolher como é que vai tratar. Exatamente. O Vamos Rodolfo lá. está perguntando aqui, ó, o Rodolfo está perguntando como descrever o fluxo da safena quando o cirurgião optou por apenas ligar a junção safeno-femoral, como exemplo, o método Shiva. E obrigado, viu, Rodolfo, pelo elogio da aula, eu fico feliz. Fico feliz de saber que, de fato, a gente está conseguindo levar esse debate para todo mundo. Então, assim, a Shiva, teoricamente, era para acontecer a cura hemodinâmica do refluxo, né? Por quê? Porque além de ligar a junção, ele tira todo o reservatório. Então o gradiente de pressão, ele fica tão pequeno que não há como você ter uma coluna de refluxo quando você faz o Shiva na concepção da técnica, tá? Bom, isso é uma coisa. Mas o que acontece? É muito comum a gente pegar realmente paciente que foi submetido à cirurgia de varizes com só ligadura, ou a famosa crossectomia do passado, né? Eles tiravam um segmentão assim da crosta da safena. O que eu descrevo?
não foi identificado a junção safeno-femoral e a partir do terço proximal da coxa observa-se safena com refluxo até tantos centímetros do solo. Eu coloco assim, normalmente simples. O que acaba acontecendo nessas ligaduras de crosta é que a coisa mais comum do mundo é a gente ver neovascularização reenchendo, né? Ali da área da ligadura para aquele coto da safena e aí a gente vê o refluxo todo lá para baixo. Normalmente eu descrevo assim. A Mariane pergunta sobre refluxo patológico de baixa amplitude. Refluxo patológico é subir para cima, né? O refluxo ele é patológico. E de baixa amplitude a gente não tem um bom embasamento de literatura, o que é baixa, o que é média e o que é alta amplitude, tá? Então, não vejo algo que justifique esse termo. Como eu posso laudar a veia safena magna não visualizada após termoablação? Ausência cirúrgica, fibrose em trajeto safênico? Fábio, é assim, ó. Se a paciente te conta que fez a termoablação, vou te contar como que eu coloco no meu laudo. Safena, junção safeno-femoral, apresenta coto residual de 0, 1, 2 ou 3 centímetros, com veia epigástrica superficial pérvia ou não identificada. A safena magna não foi identificada desde 2, 3, o meu coto lá, até tantos centímetros do solo, compatível com pós-operatório de termoablação endovenosa. Porque eu sei que foi feito um endolaser ou uma radiofrequência. O que acaba acontecendo é que às vezes você não sabe, né? Se a paciente te contar, descreve bonitinho, desse mesmo jeito, assim, porque é exatamente o que a gente não está vendo essa cena dentro do compartimento safeno, tá? É o mesmo jeito que a gente lauda quando a gente não vê essa cena após flebstração, tá? Já vi laudo de perfurante de 2 milímetros com refluxo. Como que acha na cirurgia? Só Jesus na causa, com a pessoa deitada ainda, né, Helena? Sem ultrassom é difícil, você tá com ultrassom na mão. Como Felipe, você testa o refluxo? Eu acho que essa perfurante de 2,2 milímetros, primeira coisa é você saber se você precisa tratar essa perfurante, tá? Porque tem muita chance, às vezes, de você não precisar tratar. Se não for uma área de variz ou de telangiectasia, eu acho que você não precisa mexer. Tá? Se você for mexer, você só vai achar se você marcar guiado com ultrassom. Então, assim, ultrassom é no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Tá? Agora, o primeiro passo é saber se tem que tratar. Sem dúvida, sem dúvida. O Margot pergunta como que a gente testa o refluxo da perfurante, compressão distal logo abaixo da perfurante, elevação do pé. Normalmente eu tento fazer a compressão mesmo abaixo da perfurante, tá? Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil de você fazer. Elevação do pé, eu tenho muita dificuldade de manter a minha imagem adequada e o steer do espectral na perfurante. Mesmo uma perfurante grande, você perde, aí você fica sofrendo ali. Então, eu tento deixar e fazer a compressão distal. Tento fazer assim. Blaut, falar em safena acessória é correto? Mais do que correto. Mais do que correto. Tá? Ver a safena acessória anterior. A gente fez uma live, o Blaut está lá disponível no YouTube. Manda mensagem pelo Instagram depois que a gente disponibiliza o link para você, falando bem bonitinho da safena acessória, mas super correto. E sempre a gente tem que ver, principalmente quando tem aquelas varizes da face medial de coxa para lateral, normalmente está associado a refluxo safena acessória anterior. Quais as características da varicosidade que você coloca no laudo? Se tem tromboflebite, tem que pôr. Se tem relação com perfurante, tem que pôr. Se é subfacial, tem que pôr. Se é neovascularização, tem que pôr. Normalmente eu coloco nessas circunstâncias, tá? Helena agradece pela aula, agradeço o carinho, valeu. A iPhone da Fernanda agradeceu, também fico feliz da vida, obrigado.
Obrigado, gente. Legal. Kelly, deu certo, né? Eu fui curto e grosso na resposta porque já tava no meio da aula, mas deu tudo certo. Que bom. Marília pergunta, como você lauda veias reticulares microvarizes? Escrever microvariz é correto no laudo? Eu não gosto de microvariz, eu prefiro colocar reticular porque eu meço, entendeu? Então, se ela tem entre 1 e 3, ela é reticular. Para mim, eu gosto assim, 3 varizes, menos de 1 telangiectasia, que no ultrassom a gente não consegue pegar, e entre 1 e 3 eu coloco como reticular, não gosto de colocar microvarizes não, tá? Adailton, após espuma ecoguiada, já aconteceu de visualizar gastrocnêmio obliterado com padrão de trombo químico, mas paciente completamente assintomático. Descreve como trombose, anticoagula, parabéns pela aula. Legal, Adelton, eu agradeço também. Cara, se tiver incompressível, eu coloco no TVP. laudo sim, por TVP. E normalmente eu trato, inclusive, porque de fato tem que tratar, porque o que acontece, cara? Se você não trata e progride para poplítea, aí um problema que era bem localizado e de resolução tranquila em 90 dias, você pode ter um problema maior, entendeu? Então, assim, não deixa passar. Trate, acho que vale a pena tratar. Valeu, Gão. Dr. João Fukuda falou que o Zequinha é mentira. É mentira, Fukuda. Certeza que o Zequinha não falou isso. Conheço desde que não tinha barba na cara, aquele moleque. Você sempre faz o exame com o paciente deitado e após em pé? Não, Almiro, eu faço sempre com o paciente em pé, cara. Eu só faço exame deitado se for para pesquisa de TVP aguda. E ainda assim eu dou uma roubadinha e coloco ele em pé no final para ver gastrocnêmio solear, porque deitado às vezes fica muito pequenininha, não consigo ver direito. Tá? Então, exame venoso, na maioria esmagadora das vezes, vai ser com o paciente em pé, tá bom? Eu acho que foi bacana, hein, Fernandinho? Fomos super bem, tivemos uma interação grande. Muito boa aula, Felipe. Eu acho que tanto a aula como a discussão, a participação de todo mundo, eu acho que é sempre importante, porque a gente discute, tira dúvida, todo mundo contribui com as suas experiências, isso é fundamental. É isso que o Hugo está falando aqui, que é a realidade aqui, e complementa bem isso que você está falando. Cada vez mais você vai ter que fazer o seu exame. Nem que você não faça uma agenda de ultrassom, você tem que fazer o seu exame para tratar o seu paciente. Foi aquilo que a Helena falou. Poxa, como é que eu vou ver uma perfurante de 2 e 2 milímetros? Se você marcar com ultrassom, fazer a marcação prévia e usar ultrassom, você vai pegar, entendeu? Porque é a nutrição de telangiectasia. Na verdade, você está com a sua carabina apontada para ela. É ela que você quer tratar, porque você viu que a telangiectasia tem nutrição por aquela perfurante pequenininha. E aí você vai atrás dela para tratar, tá bom? Então eu acho que é mais ou menos por aí, tá bom? Pessoal, eu agradeço de coração a presença de todo mundo. A gente vai manter o esquema das quartas-feiras. Espero que a gente se encontre aqui quarta-feira que vem, todo mundo na live, tá bom? Fernando, obrigado, cara, por ter capitaneado mais essa nossa reunião. E semana que vem a gente está junto. Quem quiser estender o bate-papo aí, pessoal, a gente pode ir conversando, seja ali pelo Instagram, no meu ou do Flebocurso, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Fernando, beleza, boa Felipinho. noite. Obrigado, cara. Boa noite. Obrigado. Aí para você, para todo mundo. Quarta que vem, 8 horas, estamos aí de novo. Combinado, turma. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.